Boa tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Mais uma vez, vamos celebrar a Santa Palavra de Deus. Hoje, domingo, dia do Senhor e dia especial dedicado ao Dia Mundial dos Pobres. Somos convidados pela liturgia a permanecer firmes na fé em meio aos desafios que nos cercam, prevenidos contra as propostas que vinculam medo e engano, no mundo que incentiva conflitos e intolerância. Somos chamados a trabalhar pela justiça e pela paz. Neste Dia Mundial dos Pobres, lembremos que somos responsáveis pela sua promoção para que todos tenham esperança e vida digna. Nossos catequizandos, ao longo desta caminhada, recebem toda a instrução necessária para complementar sua iniciação à vida cristã. A profissão de fé resume todo o conhecimento recebido sobre Deus, Pai misericordioso, Jesus Cristo Salvador, passando pela história do povo de Deus. É o nascimento da igreja. Os catequizandos recebem hoje, pelas mãos da nossa comunidade, a oração do creio, o símbolo da nossa fé. Este gesto da entrega por escrito do creio significa que eles assumem a responsabilidade de crescer na fé como verdadeiros cristãos. Todos de pé, vamos iniciar a santa celebração cantando. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Boa tarde. É com alegria que vamos partilhar mais uma vez os ensinamentos do Senhor. E com esta fé e este amor a Jesus, vamos iniciar esta santa celebração da palavra, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aqui reunidos mais uma vez neste domingo, dia consagrado a nosso Senhor Jesus Cristo, dia santo para nós católicos. Nós vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas inúmeras vezes que nós ofendemos ao Senhor, pela nossa desobediência, pelos pensamentos maus, pelas palavras ruins, por a nossa ingratidão em não reconhecer a grandeza de um Deus apaixonado por cada um de nós. Peçamos perdão a Jesus cantando. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes, omissões por minha culpa.
tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa Mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Com alegria, glorifiquemos ao nosso Pai. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor, demos sempre glória. E ao Espírito de amor, demos sempre glória. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Oremos. Ó Deus, princípio e fim de todas as coisas, vós reunis a humanidade no templo vivo que é Cristo Jesus. Concedei-nos a força de dar testemunho do vosso Filho e fazei que os acontecimentos alegres ou tristes não nos faça perder a esperança no vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nosso esforço e cansaço em nome de Jesus não serão em vão. A palavra de Deus nos encoraja a testemunhar nossa fé e desta forma colaborar para que nasça e brilhe o sol da justiça. Ouçamos com atenção as leituras. Leitura da profecia de Malaquias. Eis que virá o dia abrasador, como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que
não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor virá julgar a terra inteira. Com justiça julgará, com justiça ele julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira. Com justiça julgará, com justiça ele julgará. Cantai ao Senhor o som da harpa e da cítara suave. Acalmai com... O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmo ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Acalmai com clarins e trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor virá julgar a terra inteira. Com justiça julgará, com justiça ele julgará. Aplauda o mar com todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. O Senhor virá julgar a terra inteira. Com justiça julgará, com justiça ele julgará. Exultem na presença do Senhor, pois ele vem julgar a terra inteira. Julgará o universo com justiça e as nações com inquietude. O Senhor virá julgar a terra inteira. Com justiça julgará, com justiça ele julgará. Leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não devemos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforços e cansaço de dia a dia e de noite, para não sermos pesado a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como, por exemplo, a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, devemos estar regra. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados e não fazem nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando,
comam tranquilos, na tranquilidade, o seu próprio pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecei em mim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos do céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão algum de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não vos perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firme que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos um instantinho para a gente refletir hoje a palavra de Deus, né? Que vem assim um pouco assustadora, né? A gente até fica emocionado, fica com medo, mas não é para isso que Jesus anuncia essas coisas. Não é para que a gente fique com medo, não é para que a gente fique apavorado, porque todos nós passamos e passaremos por grandes tribulações. Hoje, nós estamos assim já quase encerrando o ano litúrgico, né? Domingo, a gente vai ter o último domingo do ano litúrgico com a festa de Cristo Rei e vai iniciar-se um novo tempo, o tempo de preparação para o Natal, que será o Advento, né?
E aí a igreja já tem toda uma nova roupagem, o altar já se veste, os padres já se vestem de roxo ou de rosa, né? Que vamos ter um grande período aí de reflexão para nos prepararmos novamente para a chegada do menino Jesus em nossas vidas. Olha que maravilha! Cada ano que nós temos a graça de permanecermos vivos em cada Natal, é mais uma chance de sermos fiéis a Deus, de reconhecermos nossos pecados e também de termos o desejo de nos renovar na graça de sermos santos, né? Porque nós somos convidados a sermos santos. A nossa igreja é constituída por pessoas santas e pecadoras. E aí a gente vai trabalhando os pecados e vai se tornando mais parecido com Jesus. Mas agora voltando à nossa liturgia de hoje, né? Na primeira leitura, nós tivemos uma leitura pequena, né, da profecia de Malaquias, aonde Malaquias nos fala do final do tempo, da ressurreição, da vida eterna, da nossa morte, que não é para que nós fiquemos assustados. Todos sabemos que vamos morrer, ou não. Mais cedo ou mais tarde, o nosso dia também vai chegar. O que ele nos adverte aqui é para que nós permaneçamos firmes e fiéis a Deus. Por isso, meus irmãos, eu fiquei feliz demais hoje. A igreja está bem cheia, né? Nós estamos aqui por quê? Porque nós queremos nos alimentar da palavra e do pão da Eucaristia, para nos abastecermos, para ficarmos fortes para esse dia que vai chegar a qualquer momento, não sabemos. E a gente precisa, né, ser fiel. Nós precisamos permanecer firmes. Precisamos não só ouvir. É muito importante que nós estejamos aqui, em todas as oportunidades, de ouvir a palavra de Deus. Mas mais importante que ouvir é colocar em prática na nossa vida. Mesmo com os nossos defeitos de pecadores, nos esforçarmos para servirmos a Deus, para nos prepararmos para o nosso encontro com Ele. Deixando a vida de pecado a cada dia, que não é fácil, porque a gente se acostuma demais com as coisas fáceis, com a preguiça, né? Com o comodismo, com a falta de confissão na nossa vida, com o reconhecimento que nós precisamos confessar os nossos pecados, nos arrepender e mudar de vida. Nós precisamos ouvir o chamado hoje do que fez o profeta Malaquias. Sabe por quê? Porque ele disse que os soberbos e os ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los. Né? Quem são os ímpios? São aqueles que estão longe de Deus. São aqueles que agem como se Jesus não tivesse ressuscitado. São aqueles que vivem nas trevas, num mundo de erros, numa vida devassa, não reconhecendo que nós precisamos seguir os conselhos do Senhor. São aqueles que buscam somente coisas materiais, achando que isso é tudo na vida. Ele diz que tudo vai passar, que tudo vai se acabar. Né? Lá no Evangelho, ele vai dizer isso. Por que que a gente se preocupa somente com as coisas que a gente vê, que a gente pega, que a gente está vendo? Não, nós precisamos também alimentar a nossa fé, que é aquilo que nós não vemos. Nós só vemos através da Eucaristia, pelo véu, né, da hóstia consagrada. Mas nós não vemos com os nossos olhos. Nós só vamos ver quando nós formos chamados. E ele disse que as pessoas que estão nesse mundo
que vivem como se Deus não existisse, que vivem para fazer o mal, que vivem para o mundo, para as coisas que o mundo oferece, aquele dia vai chegar de surpresa e serão apanhados como palha e queimados. Não é para a gente ter medo, é para a gente pensar nas nossas atitudes. Como nós estamos passando por este mundo. Mas ele também vai dizer aqui que aqueles que temem o Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Olhe como é lindo, não é bonito? Aqueles que temem, o que é temer? É ter medo? É sair daqui? Vale-me Deus, hoje a palavra disse que eu tenho que rezar 50 terços, eu tenho que comungar todo dia, eu tenho que estar toda a vida com medo porque eu posso morrer a qualquer hora. Nada disso. Temer a Deus é ser fiel, é ouvir a sua palavra, é ter o cuidado para não maltratar o irmão. Às vezes, nós nos descuidamos e maltratamos os nossos irmãos com palavras. Às vezes, nós levantamos falso. Às vezes, nós não somos capazes de estender as mãos para ajudar quem precisa. Olhe que hoje, o dia é dedicado aos pobres, às pessoas mais vulneráveis. Às vezes, nós pensamos só em nós mesmos. Eu tendo o outro que se vire. Até porque também lá no Evangelho, Jesus vai dizer que quem não trabalha não deve comer, né? Mas aí tem um parênteses que a gente vai ver como é isso aí. Então, nós precisamos temer a Deus, precisamos ser fiéis, precisamos cumprir o nosso dever de cristão, renovar a graça santificante que recebemos no nosso batismo, que foi o Espírito Santo, gente. Todos nós, no nosso batismo, recebemos a graça de sermos filhos de Deus, de termos o Espírito Santo em nós. Mas se nós não reavivarmos, se nós não buscarmos alimentar, ele vai morrer, ele vai ficar lá. E a gente vai ser como uma palha, como uma folha seca, levada pelo vento, sem destino nenhum. Mas as pessoas que buscam a Deus, que cumprem, né, ser fiel, que cumpre aquilo que Deus pede, olha o que ele vai dizer naquele dia. Qual será esse dia? Aquele dia que nós vamos ser pegues pela morte. Naquele dia, o sol da justiça vai nascer para ele. Olha que lindo. Que sol é esse? É a presença de Jesus na nossa vida futura. Porque a morte não é o fim, é apenas o começo de uma nova vida. Então, precisamos ser fiéis ao Senhor. Na segunda leitura, na carta, né, de São Paulo, ele vai dizer aqui que nós devemos trabalhar, que nós devemos servir. Porque ele disse que aquele que não trabalha não come. Não é isso? Exatamente, nós não podemos viver na ociosidade. Quantos, ele diz aqui, estão cansados de não fazer nada? Para ganhar o reino do céu, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos servir como serviu Paulo. Nós precisamos ajudar. Porque o reino de Deus é uma messe imensa. Tem muito o que fazer. Sabe o que é que falta? Operários. Ah, Tereza, mas eu não sei pregar, eu não sei ler, Mas não é só isso que a nossa igreja, que o reino de Deus precisa. O reino de Deus precisa de muito operário para ajudar. Né? E a gente precisa se engajar, porque eu vim aqui, assistir a palavra, receber a Eucaristia, aí eu vou para casa, e aí pronto, eu acho que eu já estou salvo? Nina, não. Quem não trabalha, não merece comer. Eu preciso também me esforçar para ajudar a servir no reino do Senhor.
Como assim que eu posso servir, ajudando, participando dos movimentos, do que a igreja oferece, do que a comunidade oferece? Eu posso ajudar na festa, eu posso limpar a capela, eu posso ajudar a cantar, eu posso servir. Vamos nos oferecer para a gente servir a Deus. Ele nos chama. Que não fiquemos somente de braços cruzados, ouvindo e pronto, né? Então, precisamos ouvir e também nos esforçar para seguir, para dar testemunho e para ajudar. Ajudar também na pessoa dos nossos irmãos. E o evangelho, né, de hoje, ele vai dizer que tudo vai passar. Olha, nós já estamos chegando no final dos tempos litúrgicos, do ano litúrgico da igreja. E aí ele vai falar de um começo novo. Então, aqui também hoje, na palavra, ele vai chamar a nossa atenção. Por quê? Porque muitas vezes a gente se preocupa demais com o que os olhos veem, com o que as mãos pegam, né? E lá, quando ele observou, quando ele pregava no templo de Jerusalém, ele observou que muitas pessoas estavam empolgadas com aquele templo, admirando aquelas pedras, aquelas imagens, aqueles vitrais, aquela decoração linda que o templo tinha, mas não estavam se preocupando com o mais necessário, que era o seu interior, a sua conduta, o seu coração aberto para acolher, para... Quantos de nós também, meus irmãos, não vivemos assim? Quantas vezes a gente não só vê o outro, a gente às vezes, muitas vezes vai até para a igreja. Eu tinha uma pessoa na minha família, mesmo bem próximo, que dizia que não gostava de ir para a igreja, porque quando ela ia, gostava de ir, mas tinha um dia reservado, porque na missa do sábado, naquelas missas que eram muito cheias, muitas pessoas iam só para observar a sandália que calçava, a roupa que vestia, a marca que tinha, se o cabelo estava ajeitado, né? Então, muitas vezes a gente se preocupa só com as coisas externas. Não é isso. Nós precisamos nos preocupar com o nosso interior, com a nossa mente, que precisa ser renovada na graça de Deus. Então, hoje, ele vai dizer que tudo vai passar. Do que adianta a gente se preocupar com essas coisas e a gente corre atrás disso e daquilo e só visa o que está, se é bonito, se não for de marca, se não for coisa boa, não presta e tal e tal. Gente, tudo isso vai passar. Me digam aqui, um de vocês, se quando a gente morre, a gente leva alguma coisa? Nada. E leva, sabe o quê? O que a gente fez de bom, o que a gente plantou, o amor que a gente distribuiu, a caridade que a gente fez a quem precisava, o sorriso que a gente deu de coração, um bom dia que a gente deu de verdade, um copo d'água que a gente serviu com amor, uma oferta que a gente deu, o bem que a gente fez. Isso sim, você vai apresentar diante do Senhor. É isso que nós devemos nos preocupar hoje e todos os dias da nossa vida, com o bem. Sabe quem vai se salvar? Sabe quem vai para o céu? Ai, tu sabe? Sei. Sabe quem é? Quem pratica o bem. Quem faz o bem. Não é a religião. Nós somos católicos e devemos ser fiéis, valorizar, né? Porque nós estamos seguindo Jesus. Mas nós não podemos dizer que um crente, sei lá, outro que participa de outra coisa, vai para o inferno. Às vezes nós que estamos dentro da igreja católica, temos o coração mais duro, mais difícil. Temos a boca para condenar, falar mal, não dar um bom dia, brigar por besteira, se intrigar com os outros, por política, por muitas coisas. E isso não é de Deus. O que vai levar você para o céu é o bem que você pratica, a bondade, a felicidade de servir, de amar, de ver no teu irmão a presença de Jesus Cristo. Porque em mim, em você, em cada um de nós, tem Jesus Cristo. Nós somos esse templo vivo. Domingo passado, nós falávamos sobre isso.
O Evangelho falava sobre isso. Que cada um é um templo vivo. Nós somos vasos, né, de barro que carregam uma preciosidade dentro de nós. Nós temos que ter cuidado para a gente não se quebrar. Isso que a gente vai apresentar. Não é as coisas materiais. Elas são necessárias, porque Deus diz que a gente tem que ter uma vida digna. E Ele quer que tenhamos. Quer que trabalhemos para que possamos possuir. Né? Não esperar pelos outros. Há situações em que nós temos que ajudar. Pessoas doentes, pessoas passando por necessidade, os abandonados, os mendigos de rua. Eles precisam. Mas se você tem saúde, tem 2 braços, 2 pernas, um mundo maravilhoso que Deus deu com muita coisa para fazer, e você não se ocupa, você não merece, né, ter uma vida digna. Então, isso que o Senhor está pedindo de nós hoje. Né? Agora é fácil vivermos assim? Não. Porque os apóstolos, quando eles estavam pregando, anunciando, dizendo as coisas certas, falando a verdade, sabe o que foi que eles conseguiram com isso? Perseguição. Muitos foram mortos, muitos foram apedrejados, muitos foram degolados, muitos foram martirizados. Aqui o Evangelho diz. Então nós precisamos o quê? Nos manter fiéis, firmes, porque vai ter muitas dificuldades. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil não, porque nós vamos ter que ser sinceros, honestos, fiéis. Mas nós precisamos ter coragem. Sabe por quê? Porque ele vai dizer lá no finalzinho, nós seremos odiados por muitos, né? Até mortos, por pregarmos a verdade. Mas, se você se manter fiel, apesar das dores, apesar do que você tem que enfrentar, ele vai dizer que vai estar conosco, cuidando de nós. E nenhum fio de cabelo da nossa cabeça vai cair sem o consentimento dele, porque ele está nos guardando, nos protegendo. Então, é essa a mensagem de hoje da palavra de Deus. Que sejamos fiéis, que sejamos corajosos, que busquemos o reino de Deus enquanto ele se deixa encontrar. Que perseveremos na fé. Né? Hoje, eu fiquei muito feliz e estou, porque eu tive a notícia, né? O meu neto hoje fez a primeira Eucaristia. Aí meu filho mandou as fotos, aquelas coisas da festa. Aí eu falei, Ave Maria, que coisa linda, que meu desejo era estar lá, mas eu não pude ficar. E eu dizia para ele, filho, você cuide para que seu filho cresça e permaneça fiel a Jesus Cristo, através do seu exemplo de pai. Que o homem pode ter tudo, mas se ele perder a fé, ele não tem nada. Que eu estava muito feliz por o meu neto hoje receber Jesus pela primeira vez. Que Jesus Cristo estava na casa dele presente, hoje na pessoa do Isaac. E que o pai dele, que é meu filho, continuasse firme na fé, perseverante na oração, dando bom exemplo, conduzindo a família para Deus. Não sei, porque vocês sabem que o mundo distrai. Mas o meu papel como mãe, até o último dia da minha vida eu vou fazer. Que vocês também, meus irmãos, sejam perseverantes, deem bons exemplos, tragam os filhos para a igreja, venham com eles, porque mais importante do que mandar, é você também dar o testemunho. Então, que o Senhor nos ensine e nos prepare a cada dia para uma vida junto dEle. Que cresçamos na fé e no amor a Jesus em todos os dias e todos os momentos da nossa vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé e proclamemos a nossa fé em Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E agora nós vamos entregar o credo, né, aos nossos catequizandos e contamos com a ajuda dos pais para fortalecer sempre a fé no coração dos filhos de vocês. Senhor Jesus, a tua luz iluminou os olhos dos cegos. Também nós necessitamos que nos ilumine, que vás adiante com a tua mão para nos proteger dos abismos irreparáveis. Ajuda, sobretudo, estes catequizandos a não te perder de vista. Se eles se afastarem, se de repente se fizer noite nos seus corações, dá-nos ânimo e coragem para encontrar. Conduz a tua igreja pelos caminhos do Evangelho, para que a ninguém falte um farol. Quando vier a treva e a tempestade, que os nossos catequizandos sejam estes verdadeiros faróis na comunidade. Professar com fé o creio é entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é também entrar em comunhão com toda a igreja, que nos transmite a fé. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, este símbolo é o selo espiritual e é a meditação do nosso coração e a sentinela sempre presente. É, sem dúvida, o tesouro da nossa alma. Caríssimos catequizandos, recebei-as com sinceridade e guardai-as no coração. Recebem o símbolo da fé da nossa igreja, entregue pela nossa comunidade. Aprendam para que possam proclamar junto à comunidade que agora os recebe. Dispostos a cumprir aquilo que dissemos e pretendendo sempre ser fiéis ao nosso Deus, nossos catequizandos receberão agora os pergaminhos com o credo da nossa fé. Pedimos que os pais, ao lado de seus filhos, aproximem-se do altar e entreguem o creio a cada um dos catequizandos. Neste momento, os pais entregam o credo aos filhos, né? Dá um abraço. Isso. Tragam os filhos de vocês para Deus. Um pai que apresenta o caminho de Deus para o filho, não perde ele para o mundo. Oremos, irmãos e irmãs, por todos os que hoje recebem a fé da igreja, resumida no Sagrado Credo, para que Deus, nosso Senhor, lhes ilumine o coração e lhes dê o seu amor e se tomem cada vez mais membros vivos do corpo místico de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos nossos catequizandos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Pronto, pode sentar. E vamos também, nesse momento, né, fazermos as nossas preces ao Senhor, os nossos pedidos. E você que tem um pedido no seu coração, aproveite também para apresentar ao Senhor. Para que a igreja, movida pela ação do Espírito renovador de todas as coisas, atue para deter as forças destruidoras do mal, como incansável peregrina de esperança, rezemos. Todos, trazei-nos, Senhor, a vossa salvação, para que as autoridades públicas se dediquem à implantação de políticas e projetos que promovam a solidariedade e o desenvolvimento integral das pessoas na sociedade, rezemos. Trazei, Senhor, a vossa salvação. Para que a história marcada por calamidades e violências que ferem a criação encontre nos cristãos a disposição de contrapor-se às forças do mal, mediante as ações que promovam a paz e a harmonia entre todas as criaturas, rezemos. Trazei, Senhor, a vossa salvação. Para que não sejamos vítimas nem protagonistas da desinformação, também nos meios digitais, mas nosso testemunho cristão seja propagador da cultura do encontro e do cuidado com a criação, rezemos. Trazei, Senhor, a vossa salvação. Para que os apelos da palavra de Deus, neste Dia Mundial dos Pobres, façam crescer em nosso meio o compromisso com os mais vulneráveis da sociedade, rezemos. Trazei, Senhor, a vossa salvação. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Reunidos pelo Espírito, formamos a Assembleia de Irmãos e Irmãs que desejamos se alimentar do corpo de Cristo nesta força para a superação dos desafios. Um Deus apaixonado mandou o seu recado por meio do seu Filho, e o Filho foi Jesus. Mandou dizer que é Pai e ama tanto e tanto a cada um, que até um fio de cabelo que nos cai, porque Ele é Pai, seu coração percebe. Um filho apaixonado morreu crucificado, paixão mais dolorida o mundo nunca viu. Mas antes de morrer, amando seus amigos um por um, se ajoelhou, lavou os pés de cada qual,
fez muito mais, se fez nosso alimento. Que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, dissei uma palavra e sereis salvos. Esperar contra toda esperança, caminhar como quem tem certeza, partilhar com carinho da mesa, onde Deus vem nos alimentar. Confiar como um simples criança, que não sabe talvez a resposta, mas aceita do Pai a proposta. É meu jeito de crer e de amar. Todos os dias na Eucaristia minha alma confia que acontece um milagre impossível. Deus me alimenta de paz e de luz, no corpo e no sangue de Cristo Jesus. Deus me alimenta de paz e de luz, no corpo e no sangue de Cristo Jesus. Na tormenta saber que a bonança está perto e seguir confiante, e por mais que pareça distante, perseguir o lugar que é só meu. Caminhar como quem não se cansa, olhos fitos na meta escolhida, e apostar nesta meta uma vida. Eis a herança que o Mestre me deu. Todos os dias na Eucaristia minha alma confia que acontece um milagre impossível. Deus me alimenta de paz e de luz, no corpo e no sangue de Cristo Jesus. Deus me alimenta de paz e de luz, no corpo e no sangue de Cristo Jesus. Rezemos juntos. Ó meu Jesus, fazei que vos ame, e a única recompensa por meu amor seja que vos ame cada vez mais. Ó meu Jesus, fazei que vos ame, e a única recompensa por meu amor seja que vos ame cada vez mais. Ó meu Jesus, fazei que vos ame, e a única recompensa por meu amor seja que vos ame cada vez mais. Ó meu Jesus,
perdão pelos meus pecados. Não permitais que nos separemos de vós, cometendo mais pecados. Dai-nos, meu Jesus, a cada dia que passa, mais vivo arrependimento dos nossos pecados. Louvado e agradecido seja a todo instante o Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Muito obrigado, meu Jesus, por todas as vossas bondades, sobretudo porque muito nos perdoastes. Amém. Tem avisos? Boa noite, irmãos e irmãs. Lembrando a todos nós, né, que nesse mês de dezembro iniciamos os festejos aqui da nossa comunidade. E, antemão, a gente faz o início do mês, a novena nas casas. E esse ano nós estamos organizando uma equipe. Essa equipe está direcionada mais ou menos pelas irmãs que são missionárias da Mãe Rainha. Né? Elas têm 30 famílias que elas acompanham a visitação da Mãe Rainha, e entre essas famílias nós estaremos também visitando. E além dessas equipes organizadas pelas irmãs da Mãe Rainha, as missionárias, nós também temos uma equipe com as pastorais, onde nós nos colocamos a serviço também de visitar as famílias. Se você tem algum interesse de participar e receber a visita no nosso momento de peregrinação nas casas, com as novenas, são as seguintes pessoas. O apostolado, você procura a tia Ludimar. A Pascom, você procura o Raimundinho. Aos dizimistas, nós procuramos a tia Ritinha. A infância missionária, nós procuramos a mãe responsável, Merivane. E o texto dos homens, Eudisley. As irmãs que rezam com as mães, a tia Zezé. A pastoral da limpeza, convidamos a tia Vânia. E também a pastoral da acolhida com a Cidinha. Nós procuramos essas pessoas para colocar o nosso nome também para recebermos a noveninha de Natal, tá bom? E a Pascom está perguntando aos papais aqui presentes se tem algum adolescente, algum jovem, adulto que queira participar da pastoral da comunicação. Depois procure-o para participar também, ajudando aqui na evangelização pelas redes sociais. E lembrando a vocês que são irmãos que já caminham conosco, que têm o dízimo, que colaboram com o dízimo, no próximo domingo teremos a celebração devolutiva do nosso dízimo. E agradecendo a todos que participaram da celebração hoje, que assumiram a celebração, que são as catequistas e os catequizandos da Eucaristia. Muito obrigada a vocês que participaram conosco nesta celebração. E mais uma vez a nossa ministra, Tereza Marta, nossa ministra da comunidade, que sempre celebra nas comunidades conosco, nem sempre aqui conosco, né, Tereza? Mas hoje seja bem-vinda a nossa comunidade mais uma vez para celebrarmos juntos. Reginaldo, irmão, muito obrigada mais uma vez, tá? E a todas as catequistas, nossa ministra da Eucaristia, a vocês, muito obrigada, irmãos e irmãs aqui presentes. Boa noite a todos. Já voltou, tá? Eu passei uns dias fora e tivemos que suspender, mas graças a Deus, segunda-feira já retomamos. Quem faz parte já pode estar aqui na segunda-feira, às 6 horas da tarde, para ouvirmos a palavra, para a gente conhecer melhor esse Jesus tão maravilhoso que nos ama tanto, porque a gente só pode amar aquilo que conhece. Se você quer fazer parte do circo, esteja convidado. 6 horas estaremos aqui, todas as segundas, para partilharmos a palavra do Senhor. E também, né, como a Tânia disse, já se aproxima aí as noveninhas de Natal. Quem quiser, né, que a novena aconteça na sua casa, já vai dando nome aí para essas pessoas. Nós vamos estar juntos, celebrando também esse momento tão importante na nossa comunidade. Oremos. Ó Deus bendito, sejais, porque vós nos
Ó Deus bendito, sejais por nos ter alimentados e renovai nossa esperança. Que a força que hoje recebemos de vós nos mantenha sempre pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Eu queria só dizer que quem quiser fazer matrícula da catequese, ainda estamos aceitando, viu? A gente já teve um período para fazer as matrículas, mas ainda tem gente que quer matricular e a gente ainda está fazendo, viu? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Tenham todos uma feliz e abençoada semana e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me informar, me amar. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me informar, me amar.